Senhor Jesus, igreja, que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1. Mas antes de nós lermos, aí onde você estiver, que você possa fechar os seus olhos e vamos falar um pouco com Deus através da oração, não é isso? Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor nosso Deus pelas Tuas dádivas, pela Tua bondade, ó Pai, pela Tua misericórdia. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, porque nós sabemos que tudo, meu Deus, está no controle das Tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor, meu Deus, possa abençoar a Tua igreja, o Teu povo. Que o Senhor, meu Deus, possa abençoar, meu Deus, todos aqueles que irão ouvir, ó Pai, essa mensagem. Que ela possa falar, meu Deus, profundamente aos nossos corações. E assim seja, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Você que está com a sua Bíblia aberta em Eclesiastes capítulo 3, acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Irmãos, como a gente acabou de ler aqui na palavra do Senhor, há tempo para tudo nessa vida. Tudo que a gente enfrenta, tudo que a gente passa, as dificuldades, os problemas, tudo tem um começo e tudo tem um fim, tudo tem um propósito, tudo é de acordo com a vontade de Deus, com o tempo de Deus, com o kairos de Deus. Nada é por acaso, nada acontece por acaso, mas tudo tem um propósito, porque Deus ele trabalha dessa forma organizada, ele não trabalha de forma desorganizada. E tudo isso que a gente está enfrentando, a gente sabe que, como a gente acabou de ler aqui na palavra de Deus, há tempo de paz, há tempo de guerra. Então, há tempo de nós estarmos unidos uns com os outros. E há tempo de a gente estar afastado uns dos outros. E a igreja do Senhor, ela está vivendo esse tempo. Tempo em que nós prestamos culto a Deus, cada um nos seus lares. Cada um afastado dos irmãos, como a gente leu aqui, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Veja o que essa doença fez. Ela nos afastou de nos abraçarmos, de nós termos contato uns com os outros. Mas vai chegar o tempo de abraçar novamente, de nós estarmos em comunhão novamente. Porque nada dura para sempre. A única coisa que dura para sempre, eternamente, é a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que passarão os céus e a terra. Mas a palavra do Senhor, ela dura eternamente. Ela é para todo sempre. Assim como será a nossa vida lá no céu, que não terá fim, vai ser por toda a eternidade, uma vida com Deus, uma vida plena com Deus. E para aqueles que não vão ser salvos, uma vida no inferno. Então, aonde é que eu quero chegar? É tempo de nós buscarmos a presença de Deus. É tempo de nós nos aproximarmos de Deus. É tempo da gente cada vez mais ter relacionamento com Deus. Interessante que aqui em Eclesiastes 3, ele não fala de tempo de buscar a presença de Deus.
Ele não fala de tempo de ler a palavra de Deus. Ele não fala de tempo de orar. Ele não fala de tempo de jejuar. Ele não fala de tempo de nós irmos para a casa do Senhor. Porque quanto a isso aí, não há tempo. Toda hora é hora de buscar a presença de Deus. Toda hora é hora de nós estarmos com Deus. Todo tempo é valioso quando nós estamos na presença de Deus. É o tempo mais precioso que a gente tem, é quando nós estamos na presença de Deus. Porque tudo isso que a gente faz no dia a dia, o nosso trabalho, nos nossos afazeres, estudando, trabalhando, seja lá o que a gente estiver fazendo, tudo isso a gente sabe que, como o próprio Salomão descreveu, tudo isso é vaidade, é correr atrás do vento, é trabalhar, é se cansar, é ficar fatigado. Tudo isso um dia vai ficar para trás, mas aqueles que buscam a presença de Deus, aqueles que estão sempre em comunhão com a presença de Deus, esses aí não perdem tempo. E uma das coisas mais preciosas que a gente tem nessa terra, meus irmãos, se chama o tempo. A gente ganha dinheiro, a gente perde dinheiro. A gente perde a nossa saúde, a gente ganha a nossa saúde. Mas a única coisa que a gente não consegue recuperar se chama o tempo. O tempo, irmãos, ele transforma tudo e também ele destrói tudo. Veja que com o tempo a gente vai envelhecendo ao ponto da gente morrer, porque ele não volta atrás. É como aquela água daquele rio que vai descendo e nunca mais a gente vai tornar a ver aquela água. Então a palavra de Deus ela nos afirma: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A gente sabe, meus irmãos, que nós estamos passando por momentos difíceis, momentos de tribulação, momentos de angústia, momentos de perdas. Muitas pessoas, muitos familiares nossos conhecidos que perderam a sua vida por conta dessa enfermidade ou por algum outro motivo. E a gente sabe, meus irmãos, que a gente nunca mais vai torná-los a ver, apenas na glória, né? Quando a gente estivermos todos reunidos na glória eterna. Mas a gente tem que planejar. Tudo que nós vamos fazer, a gente tem que planejar. Como diz aqui no versículo 1, ele diz: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Veja que interessante, irmãos, que quando um agricultor ele vai plantar, tem a época determinada para ele plantar, tem o tempo determinado para ele plantar, mas também tem o tempo determinado para quê? Para ele colher aquilo que ele plantou. Assim é a nossa vida, irmãos, na terra e no reino espiritual. Aqui na terra a gente colhe aquilo que a gente planta. Se a gente trabalha muito, a gente ganha muito. Se a gente se esforça muito, o resultado disso é a gente colher mais, é a gente receber mais, de acordo com o nosso esforço. E no reino dos céus, irmãos, no reino de Deus, no reino espiritual não é diferente. A gente só vai receber de Deus aquilo que a gente busca, a gente só vai receber de Deus aquilo que a gente pede, a gente só vai receber de Deus aquilo que nós estamos correndo atrás para receber. Não há como eu receber de Deus dons espirituais se eu não tenho interesse no reino de Deus, se eu não tenho interesse na sua palavra, se eu não tenho interesse com o seu reino. E continuando aqui no 4 ele diz: tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Pode ser que a gente esteja vivendo esse tempo de chorar, esse tempo de prantear, esse tempo, irmãos, de lamentar,
esse tempo, irmãos, de chorar mesmo por tudo isso que está acontecendo no mundo inteiro. Mas também, irmãos, vai chegar o tempo de nós saltarmos de alegria novamente. Vai chegar o tempo, irmãos, em que a gente vai voltar a se abraçar, que a gente vai voltar a sorrir, vamos dizer assim, né? Sabe por quê, irmãos? Porque tudo nessa vida tem um tempo determinado. Então, coloca isso no teu coração. Deus, ele está no controle de todas as coisas, porque o tempo pertence a Ele. O tempo não pertence ao homem, o tempo pertence a Deus. No momento exato, na hora exata, Deus, ele vai pôr um fim em todo o sofrimento, seja aqui na terra ou seja lá na glória. A minha vantagem é a tua vantagem de nós que servimos a Deus, que estamos firmes e alicerçados na presença de Deus. É nós sabermos, irmãos, que por mais que a gente sofra aqui na terra, que por mais, irmãos, que a gente perca pessoas aqui na terra, mas se nós tivermos a certeza que aquelas pessoas que nós perdemos, ou se nós mesmos chegarmos a morrer, é que a gente tem uma morada nos esperando, é que a gente tem um lugar, irmãos, para passar toda a eternidade junto com o Pai. Essa é a minha vantagem e a tua vantagem. É nós termos sempre em nosso coração saber que Deus, ele é Deus e que ele pode todas as coisas. O versículo 5 diz assim: tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Quantas pessoas, né, meus irmãos, por conta dessa enfermidade não perderam as suas famílias, os seus entes queridos, e por conta disso, né, a gente fica triste, a gente se entristece, mas a gente sabe que um dia todos nós vamos chegar no nosso fim. Todos nós, irmãos, um dia vai chegar a nossa hora, vai chegar a nossa vez. A nossa vontade e o nosso desejo é que a gente vesse Jesus, né, vindo em toda a sua glória, buscar a sua igreja, né? Qual é o crente que não deseja isso na sua vida, de poder ser arrebatado, né, junto com os anjos ali, toda aquela glória? Essa é a nossa grande alegria, a nossa grande esperança. Mas, irmãos, algo que eu quero deixar aqui bem claro para os irmãos é que ninguém sabe o tempo, e nem a hora e nem o momento em que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Então, irmãos, a palavra de Deus diz: na hora em que não cuidais, na hora em que não vigiais, então o Filho do Homem virá. É na hora, irmãos, em que os crentes estarão desapercebidos. É na hora, meus irmãos, em que nós não estivermos preparados. Então, irmãos, o que é que a palavra de Deus quer dizer, já que a palavra está nos afirmando que é na hora que a gente não vigiar? É para que a gente, irmãos, possa cada vez mais estar buscando a presença de Deus. É para que a gente cada vez mais, irmãos, possa estar na presença de Deus, buscando ao Senhor em todo o tempo, buscando ao Senhor em todo momento, porque a gente não sabe o dia e nem a hora em que Jesus vai vir buscar a sua igreja. É como a parábola das 10 virgens, as 5 virgens prudentes e as 5 virgens nécias. 5 eram prudentes e 5 viviam aí como se fosse o último minuto da sua vida, né? Como se não existisse amanhã, deixando para buscar as coisas de Deus na última hora. Mas a palavra de Deus nos afirma que Jesus, ele virá no abrir e fechar de olho. Irmãos, é tão rápido que não dá tempo nem da pessoa respirar, não dá tempo nem da pessoa piscar. É no fechar e abrir de olhos, quando a gente menos esperar, nós já vamos estar na glória, junto com o Pai, por toda a eternidade.
Então, irmãos, de todo o tempo que a gente tem, o mais precioso dele é quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos buscando a Deus, quando de fato, irmãos, a gente tem uma vida com Deus. Aí sim, irmãos, o resto tudo que vier é lucro, quando Deus estiver sendo o centro da minha vida e da tua vida. E ele diz assim: tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de paz e tempo de guerra e tempo de paz. Sempre, irmãos, tem o lado bom e o lado ruim. Sempre tem aquele tempo de guerra, mas depois vem a paz. Porque a própria palavra de Deus, ela nos afirma, ela diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Essa noite, irmãos, ela pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas um dia, irmãos, vai chegar o dia em que o próprio Deus enxugará dos meus olhos e dos teus olhos toda lágrima que nós estivermos derramado. Todo sofrimento vai cessar, toda guerra vai cessar, ou nessa vida, irmãos, ou na eternidade. Um dia aí tudo isso vai passar. E o versículo 9 diz assim: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se fadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Então, irmãos, se você trabalha, se você, irmãos, tem condição, coma aquilo que lhe der vontade, vista a roupa que lhe der vontade, faça, irmãos, aquilo que lhe der vontade, estando debaixo da presença de Deus, sendo de acordo com a vontade de Deus. Porque hoje nós estamos aqui, irmãos, mas amanhã a gente pode não estar. Jesus pode vir buscar a sua igreja, ou a gente pode morrer, acontecer alguma coisa. Então a gente tem que viver o hoje. A gente tem que viver o hoje como se não houvesse o amanhã, porque o amanhã ele pertence a Deus. Nós não sabemos o dia de amanhã. Então aproveite ao máximo a sua vida ao lado do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, dos seus filhos. Aproveite esse tempo, porque é um tempo precioso que não vai voltar mais. É um tempo, irmãos, que a gente tem que jamais vai voltar. Aquelas pessoas que perderam a sua vida por conta dessa enfermidade, a gente só vai ver elas na glória, não vai voltar mais. Então nós temos que aproveitar ao máximo. Tudo isso, irmãos, debaixo da presença de Deus, debaixo, irmãos, das orientações de Deus. E ele diz aqui no 14: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tira. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Lá em Provérbios diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. O homem temente a Deus, o homem que teme a presença de Deus, ele faz tudo, irmãos, de forma organizada. Ele faz tudo, irmãos, de forma sábia. Sabe por quê? Porque ele teme a Deus. Ele teme magoar a Deus. Ele teme, irmãos, se afastar da presença de Deus.
Então, irmãos, é um tempo tão precioso que a gente tem para estar com Deus, para estar na presença de Deus, que a gente tem que aproveitar ao máximo. Então, irmãos, aproveite ao máximo para buscar a presença de Deus. Aproveite ao máximo para ler a palavra de Deus, porque é algo precioso que a gente não pode recuperar. Um culto que a gente perde, irmãos, a gente não pode recuperar. Aquela palavra que foi pregada, a gente não pode, irmãos, recuperar. Aquele culto que a gente deixou de ir, nunca mais, irmãos, a gente pode recuperar. Então, irmãos, que a gente possa, em nome de Jesus, aprender que a cada segundo, a cada respiração nossa, o tempo vai passando, as horas vão passando. Esse minuto, irmãos, que passou, nunca mais a gente vai ver ele. E aqui no versículo 15 diz: o que é e já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. A palavra de Deus diz: e eis que faço novas todas as coisas. Assim, irmãos, como foi na vida de Jó, que Jó perdeu tudo o que ele tinha, perdeu casa, família, filhos, mas algo de mais precioso que ele tinha na sua vida, que ele jamais perdeu e jamais ele vai perder, se chamava, irmãos, a presença de Deus, se chamava, irmãos, estar com Deus. Ele dizia consigo mesmo: ainda que a minha carne se consuma sobre meus ossos, eu sei que o meu Redentor vive, e em breve se levantará sobre a minha causa, sobre a minha vida. Jó sabia, irmãos, que Deus iria, no tempo dele, mudar toda a sua história. E ainda se Deus não mudasse, mas Jó manteve a sua integridade diante de Deus. Porque eu te digo com toda sinceridade, irmãos, e com toda convicção, é melhor nós passarmos fome com Deus do que nós estarmos de barriga cheia, distante da presença de Deus. É melhor nós estarmos sem dinheiro com Deus do que estar, irmãos, com os bolsos cheios de dinheiro sem Deus. É melhor, irmãos, a gente estar enfermo com Deus do que a gente ter toda uma saúde longe da presença de Deus. Então, irmãos, que você possa receber essa palavra, guardar ela no teu coração e saber, meus irmãos, que Deus tem um propósito, Deus tem um tempo determinado para a minha vida e para a tua vida. A palavra de Deus diz que até os meus dias e os teus dias estão todos contados por Ele. Irmãos, quando chegar o dia, quando chegar a hora, como diz aquele ditado, não há choro e nem vela. Quando chegar o dia e a hora da nossa partida, meus irmãos, Deus vai bater o martelo e a gente vai morar com Ele. Então, meus irmãos, que em nome de Jesus, você possa nessa noite louvar a Deus, buscar a presença de Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, sabendo, meus irmãos, que é tempo de nós buscarmos a presença de Deus, é tempo de nós estarmos com Deus, é tempo, irmãos, de nós cada vez mais nos aproximarmos de Deus, porque nunca, irmãos, é tempo de estar longe de Deus. Nunca é tempo, irmãos, de deixar de ler a palavra de Deus. Nunca é tempo de nós, irmãos, deixarmos de orar. Muito pelo contrário. Cada hora, cada minuto, cada segundo é tempo de nós estarmos com Deus. Amém? Então que você receba essa palavra, guarda ela bem guardada no teu coração. E feche seus olhos para mim abençoar a tua vida, o teu lar e a tua família. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor, meu Deus, tem um tempo determinado para tudo nessa vida. E eu, meu Deus, abençoo a tua igreja, o teu povo, meu Deus, as suas famílias, a sua saúde, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus.